mais um estudo do livro Igreja Centrada, hoje o capítulo 20, centrando a Igreja Missional. E nós teremos como nosso ministrante, nosso professor nesta noite, o reverendo Saulo Pereira Lima. Nós já vamos iniciar daqui a pouquinho com a palavra para ele. Nós vamos fazer uma oração inicial. Damos boas-vindas a todos os irmãos que estão participando conosco presencialmente e aqueles que estão nas suas casas também. Deus venha abençoar, que possamos ser edificados com a palavra, com o estudo tão importante que será ministrado nessa noite. Então nós vamos orar neste momento. Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Saulo, pela preparação que tu deste para ele, para esse estudo desta noite, e por nossas vidas também que estamos aqui na tua casa, e por aqueles irmãos que vão participar também através da transmissão. Venha abençoar-nos, Pai amado, que esse estudo faça diferença em nossas vidas, que seja instrutivo, que seja desafiador, edificante, e que possamos como igreja também ter proveito para o ministério, para a maneira como nós desempenhamos o nosso ministério para a glória do Senhor. O Senhor nos ajude, Pai amado, entregamos as tuas mãos, nossa vida, te louvamos por esse tempo de bênção, em nome de Jesus. Amém. Pastor Saulo, tem a palavra. Ok. Boa noite, então, para todos presentes aqui e também presentes conosco online. Igreja Centrada, capítulo 20. Esta é a sexta parte do livro, está falando sobre comunidade missional. E o capítulo 20, centrando a igreja missional. Olhando para esse título, eu faço uma leitura, uma interpretação. É como se estivesse colocando no eixo, colocando nos trilhos, colocando dentro de uma engrenagem a igreja com a visão missional. E o Tim Keller, ele justamente começa dizendo que há muitas opiniões sobre a vida missional eclesiástica e elas se contradizem, as opiniões sobre o que é igreja missional se contradizem. E, na verdade, eu fiquei muito curioso em terminar a leitura do livro com uma definição mais precisa do que é exatamente igreja missional. Eu acredito que ele vai continuar trabalhando este tema, mas a ideia que nós vamos ter de igreja missional, ela atua dentro da visão, do chamado de Deus para a igreja, dentro da visão da Missio Dei. Na verdade, Missio Dei, missão de Deus. A evangelização, na verdade, é uma missão da igreja, mas primeiramente é uma atuação, é uma missão de Deus. A Missio Dei é a missão de Deus de salvar o mundo através da igreja. Então ele observa as várias ideias e os diálogos sobre igreja missional e algumas dessas ideias ele diz que tenta na prática, mas surgem três preocupações com a forma de alguns segmentos desse diálogo. E aí ele fala do primeiro problema que ele encontra, que é a abrangência insuficiente. E o que ele vai falar sobre essa abrangência e insuficiência? É o ramo do diálogo que vê a igreja missional como simplesmente evangelística. Assim, parece que não está errado isso, né? Porque dentro da visão pastoral, da visão da igreja como um todo, de toda a sua liderança, a igreja deve ser evangelística, né? Mas vamos entender a diferença entre igreja missional e igreja evangelística durante a leitura do capítulo todo. Na verdade, eu penso que se você consegue fazer a leitura do capítulo, né, antecipada, ajuda bastante na compreensão do estudo. Muitas vezes você encontra algumas partes do livro mais complexas, né, que exigem um pouco mais de concentração, talvez até uma pesquisa mais abrangente.
o Tim Keller concorda que toda e qualquer igreja missional tem de ser evangelística, né? Por quê? A igreja deve chamar as pessoas à conversão pessoal, mas a apresentação deste evangelho, na opinião dele, se torna comum e também superficial. Eu achei interessante essa crítica, essa conclusão que ele chega. Ele concorda que toda e qualquer igreja missional tem que ser evangelística, temos que chamar as pessoas à conversão pessoal, mas como é que fica a apresentação desse evangelho, né? O evangelho acaba sendo superficial na opinião dele. Fala apenas por alto de um Deus contra quem pecamos, de um Salvador que morreu por nossos pecados e fala do convite para crermos neste Salvador. Resumindo, a mensagem que a igreja tem pregado praticamente essa. A simplicidade dessa comunicação, na opinião dele, presume que os ouvintes detêm o mesmo entendimento, ou seja, nós estamos formando pessoas com essa visão superficial, essa visão menor, sobre as palavras de Deus e o conceito de pecado. Muitas pessoas de fora da igreja têm ele está falando aqui do público não cristão. Eles trazem consigo pontos de vista radicalmente opostos daquilo que a comunidade eclesiástica, a comunidade cristã prega. Para essas pessoas é inexplicável, essa mensagem é inexplicável e também profundamente ofensiva. Essas pessoas têm opiniões diferentes sobre Deus, né? Por isso que essa mensagem que a igreja prega pode ofendê-los de certa forma, porque eles têm uma compreensão de verdade, de certo, de errado, de liberdade, de virtude e também de pecado. Há um conflito aí, segundo o autor. E se ele faz uma pergunta, e se as abordagens deles, dessas pessoas não cristãs, sobre realidade, sobre natureza humana, destino e sobre a comunidade humana em geral, forem totalmente diferentes das nossas? É interessante observar que realmente a igreja tem conceitos em volta desses termos, né? Mas de repente o não cristão vê, ele é influenciado culturalmente e não tem uma compreensão que nós achamos que eles deveriam ter. Por décadas, esse tem sido o problema das igrejas cristãs em muitos lugares do mundo. E aí ele cita Índia, Irã e Japão. A evangelização nesses países envolve um longo processo em que o não cristão precisa ser convidado para dentro de uma comunidade evangélica que faça a ponte entre a verdade bíblica e a cultura ao redor. Aqui fica uma dica dele, né? E talvez aí uma sugestão para a igreja atuar evangelisticamente, ou seja, chamamos os não cristãos, eles são convidados para fazerem parte da comunidade evangélica, mas eles próprios fazem uma ponte entre a verdade bíblica e a cultura ao redor. Eu acredito que isso tem a ver com o testemunho, com a maneira de viver e a maneira de pregar o evangelho, né? Sem aquela roupagem talvez fanática, desvirtuando, de repente, não sei se a palavra é desvirtuando, mas não precisando exatamente quem é Deus e
o Evangelho, explicando realmente o significado do Evangelho. Precisa-se observar estes aspectos da vida cristã, por exemplo, o culto, a comunhão, tudo isso são elementos de evangelização, segundo a ideia do Tim Keller. E isso procede. Eu acredito que nós também entendemos que tudo isso se tornam, né, elementos importantes na evangelização. O discurso público, a pregação, o estudo, pressupondo a presença de não crentes na cultura que a cerca. As esperanças das pessoas dessa cultura, o resultado de uma evangelização talvez correta, as esperanças dessas pessoas dentro dessa cultura se tornarão realidade somente em Cristo. Na verdade, essa é uma afirmação importante. Mesmo que eles se contentam com os conceitos que eles têm sobre mundo, sobre finitude, sobre tudo, a verdadeira alegria, só Deus pode preencher os seus corações. Acima de tudo, os membros de uma igreja que esteja fazendo o trabalho de evangelização devem refletir a variedade demográfica da comunidade ao redor. Talvez isso seja bastante complexo, né? Mas se você sai do seu estado, por exemplo, da sua cidade, mas você é convidado a pregar em outro estado, com outras culturas, enfim, uma cidade bem mais distante, as pessoas vão entender a sua linguagem. O que ele está dizendo é que os membros dessa comunidade missional que prega o Evangelho devem refletir a variedade demográfica da comunidade ao redor, ou seja, as pessoas vão compreender o conteúdo, a linguagem da pregação, atraí-los e desafiá-los de como eles seriam caso se tornassem cristãos, ou seja, levá-los a uma expectativa, né? Eles vão olhar para a igreja, eles vão olhar para os cristãos e desejar terem aquela esperança, terem aquela vida, aquele testemunho. Isso tem a ver com o testemunho da igreja, com o testemunho das pessoas. Eu acho que isso vale a pena reforçar. Atraí-los e desafiá-los de como eles seriam caso se tornassem cristãos. O Tim Keller, ele traz um exemplo da igreja dos Estados Unidos. Ela não perdeu a sua característica missional, evangelística, fazendo uma comparação com os protestantes da Europa e do Canadá. O que eu entendi pela leitura do texto é que nos Estados Unidos, nas cidades menores, conserva-se a prática, as igrejas têm comunhão, as pessoas que são membros dessas igrejas em cidades menores, eles vivem uma autenticidade cristã, sem amizade entre eles. Eles saem de suas cidades, vão visitar outros. Então, me parece que existe uma harmonia e existe um bom testemunho, e eles conservam valores, eles conservam práticas. Na medida, em contrapartida, nas grandes cidades isso já meio que morreu. Na Europa, a gente sabe muito bem que na Europa, que foi um celeiro de missionários, hoje precisa ser evangelizado.
Para alcançar a sociedade pós-cristã, essa sociedade moderna que nós estamos inseridos, que cresce, né, no Ocidente, ele diz que será necessário ir além daquilo que normalmente chamamos de igreja evangelística. Precisamos ser igreja missional. Então, de repente aqui vão ter dicas para compreendermos um pouco mais sobre o cerne, né, da igreja missional. O que é a igreja missional? Ele começa falando que o culto na igreja missional faz sentido aos não crentes daquela cultura. Aí eu faço uma pergunta, uma provocação. Nós estamos preparados? Nós sabemos fazer isso? O nosso culto tem sido assim? E como tornar o culto, entre aspas, atrativo, né? Ele vai fazer sentido aos não crentes daquela cultura. Primeiro, porque desafia e molda os cristãos com o evangelho, concentram-se no que são características dos membros da igreja que está realizando este culto. Ele está falando que o culto na igreja missional vai fazer sentido. As pessoas que cultuam, elas desafiam e moldam, aliás, dentro deste contexto, a igreja vai desafiar e moldar os cristãos com o evangelho. Eles são moldados com o evangelho. Eles concentram-se no que está do lado de fora. Isso é muito sério, né? Quem sabe seja uma exortação para nós, que muitas vezes estamos dentro de uma visão mais interiorizada, né? Mas mais voltada para nós mesmos, né? No caso, essa igreja missional, ela concentra-se no que está de fora. Ela tem um olhar para o mundo, ela tem um olhar para a cidade, né? Para os bairros, enfim. Envolvem-se e suprem, olha, isso é realmente fantástico. Envolvem-se e suprem as necessidades da comunidade local e tornam-se conhecidos por sua compaixão. Então são características que também são valores que são um testemunho, né? E aí, continuando, ele tinha dito que precisamos ser igreja missional. Então, precisamos, para isso, contextualizar o Evangelho e também desafiar as pessoas com todo o cuidado, convidar as pessoas para participarem desse movimento. Vamos entender que a igreja está dentro de um movimento, né, de Deus, dentro da ideia de igreja centrada. As pessoas precisam ser atraídas para o modo de vida da igreja. Dialogar com as narrativas culturais básicas, eu acho que para entender e talvez explicar isso, pelo menos esse item, a gente precisa relembrar, não dá tempo aqui, eu também não estaria preparado para isso, teria que pesquisar os capítulos anteriores, que ele explanou, né? Ele quase que esgotou o tema sobre cultura. Dialogar com as culturas, com as narrativas culturais básicas da sociedade ao redor, mas é claro, sem se deixar influenciar por elas, mas ao contrário, influenciá-las, né? E por causa, isso é realmente muito sério, bem interessante. E por causa da beleza do caráter e da vida dos membros dessa igreja, a igreja missional sempre receberá visitantes atraídos pelo desejo de levar a fé cristã para a realidade deles.
E, de repente, aqui cabe também uma provocação, né? Nós, como igreja, estamos conseguindo alcançar este objetivo? A ideia de que ser missional, olha, é interessante quando ele diz isso, que a ideia de que ser missional é ser evangelística é muito limitada. Bom, e aí ele vai vai gastar bastante tempo tentando fazer aí um paralelo, trazendo uma diferenciação entre o que é ser igreja missional e ser igreja evangelística. Ele diz que a ideia de ser missional a ideia de que ser missional é ser evangelística é muito limitada. Por quê? A igreja missional não é menos que uma igreja evangelística, porém é muito mais. Bom, ele vai agora falar de um segundo problema. O primeiro problema era de uma questão de limitação. Quem sabe ele está dizendo aqui, não existe uma igreja que tenha um modelo a ser seguido por todas as outras. Então, o segundo problema que ele está trazendo é a ligação excessiva a determinado formato. Então, um formato de igreja em particular não se deve dar muita ênfase. É interessante, porque eu já participei de movimentos assim. De repente tem um modelo que está dando certo em determinada igreja, de repente até com pequenos grupos, células, ou um método, né, do Rick Warren, por exemplo, né, Igreja com Propósito, tantos outros. Ele cita tudo isso nos primeiros capítulos. As igrejas são atraídas justamente porque querem também crescer, mas é interessante isso. E ele então vai traçar aí o que é a igreja encarnacional e igreja atracional. Igreja atracional é aquela que procura atrair membros. E a igreja encarnacional, ela tem um outro estilo. Ela primeiro encarna o Cristo. Eu acredito que em suma, em essência é isso. Mas vamos lá, vamos ver o que ele diz. Por um lado, igreja atracional é sinônimo de tribal. É bem forte isso, né? Pouca preocupação com a comunidade em geral. Tribal, porque ela se concentra em si mesma, mesmo em um grupo maior, e está sempre preocupada em aumentar esse número. Aí ele vai falar das megas igrejas, né? Ele vai tecer aí, parece uma crítica. Na verdade, ele está falando de conceitos, né? A igreja atracional atrai pessoas integrando-os a programas internos que apenas preenchem o que eles entendem ser necessidades reais que elas têm, em vez de prepará-las para servir. A igreja missional não deveria ser atracional. Eu entendi que o ponto central deste capítulo, né, centrando a igreja missional, tem a ver com isso aqui. A preocupação da igreja deve ser sempre evangelizar as pessoas, mas preparar, treinar essas pessoas continuamente para que elas também evangelizem, para que elas também atraem outras pessoas, né? Elas precisam ser preparadas, resgatando até aquela ideia lá
que foi fruto da reforma, aquela visão, me foge aqui, o sacerdócio universal dos cristãos, né? Eu acho maravilhoso esse ponto da reforma, né? O sacerdócio universal dos crentes. Ele chama a atenção, me parece que ele vai falar sobre isso. Mas eu entendi que o ponto central deste capítulo é esse. A igreja missional, ela treina as pessoas continuamente para que elas atuem no meio das pessoas, mas assim, dentro do viés da cultura delas, né? Não desrespeitando a sua cultura, a sua maneira de ser, mas elas vão mudar. Elas vão ser atraídas, né, pela vida, pela esperança, pelo Cristo que vive nelas. Por outro lado, a igreja encarnacional é a igreja que ouve a comunidade. Agora, contrário de atracional, é a encarnacional. Ela ouve a comunidade para saber de suas necessidades. Ela conversa e interage de modo respeitoso. Vamos pensar, Jesus fez isso. Ele andava pelas cidades, pelas ruas, tendo contato com as pessoas. Entendendo que a igreja encarnacional, ela mantém contato com as pessoas. Ela conversa e interage de modo respeitoso, prepara e envia seus membros para amar e servir. Todas as igrejas missionais deveriam ser encarnacionais. Qualquer igreja que fundamenta seu ministério em trazer as pessoas ao culto, o mais importante da semana é missional? É uma pergunta que ele faz. E aí ele vai trabalhar a ideia de megas igrejas, né? Pegando lá o exemplo do David Fitch, Vida na Videira, é uma igreja chamada Vida na Videira. Esse pastor responde o seguinte a respeito das megas igrejas. Mega igrejas. Elas promovem cultos para transmitir uma mensagem que supostamente fará sentido aos visitantes anônimos. Eu entendi que estas mega igrejas são igrejas que têm aquela característica de eventos. São igrejas que promovem eventos, muitos eventos, e trazem ícones do Brasil e do mundo para sua igreja, para atrair uma grande multidão, não é isso? Essa é uma característica de uma mega igreja. A igreja missional pressupõe o oposto, que os presentes não conhecem a linguagem ou a história que os levaria a entender a frase Jesus é o Senhor. O que dá para explicar disso aqui, né? Os presentes não conhecem, é verdade. As pessoas não ouviram falar. Claro, conhecem o Jesus da história, sabem quem é Jesus, né, dentro de sua prática religiosa, mas não sabem quem é realmente, não sabem que Jesus é o Senhor, que Jesus é Senhor. Eu acho muito interessante isso. Isso tem muito a ver com o meu trabalho. Nós temos um seminário que fala exatamente sobre espiritualidade e grupo de apoio, né? A pergunta que nós fazemos é como um participante de uma reunião de grupo de apoio se converte, torna-se cristão, tem uma experiência com Deus. E não é no muito falar, não é, de repente, pegar no pé da pessoa e ficar insistindo para ela conhecer Jesus. É preciso
eu não sei se está errada a palavra, mas eu creio, eu fiz um scanner das páginas. É preciso encarnar ou encarnar. Se alguém quiser conferir aí para mim, eu não sei se se faltou o R aqui. É encarnar mesmo, né? É encarnar. É porque eu também conheço a expressão encarnar, né? Mas eu estava lendo novamente hoje, mas eu estava num lugar que não dava para eu corrigir. Então é preciso, claro, né, encarnar, porque é encarnacional, né? É preciso encarnar ou incorporar o Evangelho para que ele faça sentido. Isso é de uma relevância, né, muito extraordinária, né? O culto precisa fazer sentido para o não cristão. Novamente ele está falando sobre isso. Um palestrante carismático, né, que foi convidado lá na mega igreja, ou uma programação de entretenimento. Observem aí o entretenimento. O culto não pode ser um entretenimento, né? Todos os domingos simplesmente não comunica o Evangelho na pós-cristandade. Ele vai citar um outro livro, não vou falar o título em inglês, apesar de ter ouvido algumas vezes, mas a igreja desenvolvendo comunidades missionárias. Na verdade, não é um livro. Desenvolvendo comunidades missionárias, um guia prático de Mike Green. Ele define igreja missional em relação a tamanho. Eu achei pequeno aqui o número que ele propõe, de 6 a 12 pessoas. Então, pequenos grupos normalmente são mais voltados para dentro. O fluxo, me parece que existe um fluxo de entrada e saída de pessoas, mas são modelos de igrejas missionais. As de 20 a 50 pessoas se parecem mais com o tamanho de uma família estendida. Eu não saberia dizer dentro de de uma pesquisa no Brasil, se nós temos exemplos desses modelos. Eu acredito que sim. Eu acredito que muitas das nossas igrejas estão dentro deste modelo aí. O consenso é que grupos desse tamanho, está falando do tamanho da igreja, são grandes o bastante para ousar e pequenos o bastante para cuidar. Este cuidar, muitas vezes negligenciado, né? Eu acredito que a igreja missional não deve negligenciar o cuidado com os novos convertidos. Esse autor também, do livro Desenvolvendo Comunidades Missionais, um guia prático, ele fala do foco. São igrejas que reúnem-se regularmente para comunhão e edificação mútuas, assumem responsabilidade de servir e alcançar determinada vizinhança ou grupos de pessoas. Existe uma proposta. Exemplos: grupos de minorias estrangeiras, refugiados, universitários, pessoas de bairros de classe média e alta, pais, jovens, muçulmanos, pais, adolescentes. Foco então no público. Ele fala do centro de gravidade, uma comunidade missional de tamanho médio, não o encontro grande que acontece semanalmente. Brin sugere que as comunidades missionais se reúnem a outras para a pregação e celebração de um culto dominical maior. Muito interessante essa ideia, essa sugestão. Não é algo muito fácil de colocar, é um desafio. Não é fácil colocar isso em prática, principalmente pensando em denominações diferentes. Não menos que uma vez por mês e não mais que 3 vezes por mês. Eu acredito que ele está dando aqui algumas dicas. Para David Fitch, pastor da comunidade missional Vida na Videira, ser missional é gastar a maior parte do tempo
e do ministério fora das quatro paredes da igreja. Eu me lembrei de um livro do Caio Fábio, até Fora dos Portões, né? Mas essa expressão, a igreja fora das quatro paredes, é um desafio. Desde criança eu ouço, né, na igreja, que igreja não são as quatro paredes, né? A igreja não é o templo. Isso sempre me intrigou. Aliás, meu trabalho de conclusão de curso do seminário foi sobre missões dentro desse diálogo aí, dessa ideia. Bom, continuando, ele está agora, o David Fitch, ele diz que gastar maior parte do tempo e do ministério fora das quatro paredes, conviver com o bairro, dar continuidade a essa ideia, conhecer as pessoas e saber o que elas fazem, quais são suas necessidades espirituais e holísticas, né? Necessidades completas, necessidades gerais. E esse ritmo contradiz o ritmo de uma igreja atracional. Em contrapartida, uma igreja atracional não consegue colocar em prática esses valores aí, essas ideias. Ele cita Michael Frost e Alan Rich, não sei se pronuncia, que também falam sobre igreja missional. A igreja no lar, ele vai lembrar do Novo Testamento, a igreja no lar foi a principal unidade da comunidade missional no Novo Testamento. Então, quer saber o que é igreja missional? Leia Atos, né, de preferência, dá para entender muito do que ele está falando. Hoje, quer a igreja se reúna nas casas, como faz o movimento contemporâneo de igrejas dos lares, quer não, isso é irrelevante, ele está dizendo. O importante é que quase sempre são comunidades de fé menores, mais diversificadas, orientadas para a vida, são missionais, relacionais e menos estruturadas. E nem sempre desejam estar em um edifício eclesiástico próprio. Que igreja é essa? Onde está essa igreja? Bom, é um modelo que ele está dizendo, né? Eu pensei nos ciganos aqui agora. Mas enfim, porque são pessoas que estão mais concentradas em sair para o mundo evangelizando do que investir em um local próprio. Talvez seja isso que ele esteja falando. Mas enfim, na verdade, não é o Tim Keller, né? Ele está citando dois autores. Ele vai falar do oikos. Oikos, esqueci a língua original do oikos é grego, né? Eu estava pensando nisso à tarde, lembrei, mas eu queria confirmar e não confirmei. Mas a gente estudou e não sei se todos já leram, ouviram, né? Mas é uma palavra para casa, para lar, né? Então, as comunidades missionais querem recriar o oikos, ou seja, a família grande, estendida, constituída de filhos, netos e parentes, agregando também contatos profissionais entre a vizinhança, e insistem que o ministério seja informal, relacional e orgânico. E os grupos de tamanho médio, são os grupos maiores e talvez até perto de mega igrejas, que se reúnem em comunidades missionais, não são oikoi verdadeiros, não conseguem replicar essa ideia de família. Há muita dificuldade de relacionamentos dentro de uma igreja muito grande. As igrejas pequenas, das cidades pequenas em geral, vivem um tipo de relacionamento entre si e a comunidade à volta que as comunidades missionais desejam construir.
eles não ficam só entre si, eles atuam também fora. Ele termina essa parte usando essa expressão, em última análise. Nenhum formato específico de igreja pequena ou grande, organizado em grupos pequenos ou organizado em uma única comunidade de tamanho médio, é intrinsecamente melhor na produção de frutos espirituais. E também em alcançar os não salvos, em cuidar das pessoas e em produzir vidas semelhantes a Cristo. Cada forma de ver a igreja pequena, orgânica, encarnacional e simples de um lado, e a igreja grande, organizacional, complexa e atracional de outro, tem pontos fortes e fracos, limitações e habilidades completamente diferentes. Então, é uma conclusão interessante que ele faz aí no final. Mas ele fala de um terceiro problema também, que é a falta de entendimento claro do Evangelho. E aqui ele gasta bastante tempo para explicar isso, e isso realmente é perigoso. Embora a literatura sobre igreja missional use com frequência o termo Evangelho, não estão falando da mesma coisa. E esse é um problema muito sério. Aí ele traça uma comparação entre a ênfase e a conversão individual e o redefinir o pecado e a salvação em termos completamente coletivos ou horizontais. Talvez seja complicado, mas ele dá alguns exemplos aí que torna fácil. Tornar-se cristão não significa estar reconciliado com Deus por meio do arrependimento e da fé, mas unir-se à nova comunidade que luta para trazer justiça e paz ao mundo. Talvez aí esteja um conceito de igreja missional. As doutrinas clássicas em torno do pecado são encontradas fazendo aí aquela comparação entre a ênfase e a conversão individual e redefinindo o pecado e a salvação em termos de completamente coletivos ou horizontais. Dentro dessa visão de doutrinas clássicas em torno do pecado, o Evangelho é pregado dessa forma: o pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus e provoca sua ira justa. Cristo propiciou a ira de Deus e foi castigado como nosso substituto. Houve uma troca, em que o pecado foi colocado sobre Jesus e sua retidão foi depositada sobre nós. São doutrinas, na verdade ele cita esse conteúdo na pregação do Evangelho para fazer uma crítica. São doutrinas excluídas por serem vistas como individualistas demais e por serem encaradas como fatores que contribuem para o fato de a igreja não se tornar missional. Ele dá um exemplo muito interessante, até eu coloquei, excelente exemplo para entender essa questão. Reconhecer o pecado e a redenção, tratando-os como coletivos e horizontais e não individuais e verticais. Isso foi popularizado, de repente, esse conceito, essa visão, este ensino foi popularizado por Dieter Zander, pioneiro da igreja emergente. Ele tem um artigo abduzido por um evangelho estranho que conta como ele vai contar um testemunho pessoal aqui, né? Ele foi evangelizado por sua tia e depois ele vai evangelizar um judeu. Ele conta que quando a tia o evangelizou, ela disse: se você está mentindo, está cometendo um pecado. Se morrer essa noite, sem que seus pecados sejam perdoados, você vai para o inferno. Na verdade, com este exemplo, né, com esse testemunho, com esse relato pessoal, nós entendemos a
a mensagem da igreja missional. Qual deve ser a mensagem da igreja missional? De repente, essa tia conseguiu alcançar. Claro, na verdade, o Tim Keller ele diz que os dois modelos eles alcançam o objetivo, eles levam as pessoas à salvação. Naquela noite, então, Zander pediu que Jesus perdoasse todos os seus pecados e morasse em seu coração e foi dormir com a certeza da sua salvação, com a certeza da vida eterna. Agora, adulto, vivendo em São Francisco, ele tentou conversar com um vizinho judeu sobre o cristianismo. Compartilhou exatamente o que ele sabia do Evangelho desde a infância. Aí ele disse para o vizinho: Deus nos ama, mas todos nós pecamos. Deus enviou Jesus, essa é a mensagem que nós pregamos também. Deus enviou Jesus para pagar por nossos pecados. E se confiarmos no pagamento de Jesus, Deus nos perdoará os pecados e nos dará vida eterna. Neste momento, Zander, esse pastor, não só descobriu que a sua apresentação não era eficaz, sim, ineficaz, mas se descobriu pensando nessas coisas. Isso não parece nem um pouco com uma boa notícia. Essa foi uma descoberta, uma reflexão que ele fez muito interessante. Continuando, então, ele percebeu que o ângulo do Evangelho de Jesus era o reino de Deus, as boas novas de Jesus, principalmente encontradas em Lucas 4. Eu acredito que agora não dá para mencionar, eu pesquisei até, depois o Peri pode nos ajudar, lembrando alguma coisa de Lucas 4 também. Claro que você tem outros textos como exemplo também. E o que era isso? O que ele está descobrindo aqui? O estabelecimento de um novo tipo de vida, é o que o capítulo de Lucas 4 está trazendo, sob a liderança de um Deus presente e poderoso. Deus presente e poderoso que estava determinado a restaurar, curar, redimir e reconciliar toda a criação. Zander segue os contornos básicos da Missio Dei. Já falamos, Missio Dei, a missão de Deus. O reino de Deus significava um tipo diferente de vida, um estilo, um modo de vida, e a restauração de toda a criação. Ele fez sua apresentação do Evangelho, quer dizer, ele fez uma reavaliação da mensagem do Evangelho a partir dessa reflexão e voltou a conversar com o judeu. Desta vez, eu achei interessante trazer toda a fala dele, porque é rica, né? E vai fazer, vai ajudar a entender melhor a essência do Evangelho dentro da visão de uma igreja missional. Eu não acho mais que ser cristão simplesmente ser cristão é simplesmente uma questão que meus pecados sejam perdoados. A boa notícia que Jesus anunciou é que podemos viver com Deus, e esse é o melhor tipo de vida possível ao ser humano. Não temos de viver sozinhos, ele está pregando novamente para o vizinho judeu. Não temos de viver sozinhos, cuidando de nós mesmos, com medo que nos falte o necessário, sendo intimidados e controlados por coisas que não podemos mudar em nossa vida, imaginando se existe alguém ou algo que dê sentido a isso tudo. A mensagem de Jesus é simples: dê meia volta e comece a viver com Deus, o tipo de vida que eu vivi e o convido a viver comigo. Quando aceitamos o convite de Jesus, acreditamos que Ele fala a verdade e o seguimos com todo o nosso ser. Ficamos livres dos pecados passados e dos medos futuros e temos contentamento, alegria, amor e força para viver hoje. E o vizinho do Zander, a gente não sabe se converteu, mas pelo menos
ele diz que ele reagiu de um modo mais positivo dessa vez. Esperamos que o Evangelho, o Espírito de Deus tenha tocado aquele coração. Temos de levar a mesma mensagem que Jesus anunciou, a oferta da vida com Deus e o convite para sermos seus ajudantes na tarefa que Ele está realizando no mundo, ou seja, dentro da perspectiva da Missio Dei. Interessante. Esta é a mensagem, a própria mensagem que Jesus também pregou. Falar da oferta da vida com Deus e o convite para sermos seus ajudantes na tarefa que está realizando no mundo. A tarefa que Deus está realizando no mundo. Mais uma vez, lembrando que parece que o centro deste capítulo é isso, é o preparo dos convertidos, né? Todo aquele, eu gosto de um livro chamado Vocação, do irmão do Elber Nem César, vou lembrar o nome do irmão dele agora, que escreveu o livro, mas ele fala justamente da vocação para a salvação e da vocação para o serviço. Todo cristão, ele é vocacionado para ser salvo, mas ele é vocacionado também para servir. Esse é o nosso papel na Missio Dei. Considerações sobre o Evangelho da infância de Zander. E aí o Tim Keller vai chamá-lo de EE, né? Evangelho estranho. O Evangelho da tia, né? Que ele ouviu da tia. Foi de fato insuficiente. O Evangelho estranho apresenta um conceito raquítico sobre o pecado, e o pecado é visto apenas como uma infração de regras, da qual temos de ser perdoados. Não existe menção nenhuma do pecado como uma inclinação profunda e enraizada no coração para a autossalvação e a idolatria. Então são críticas bem profundas, bem interessantes. O conceito de pecado para o Evangelho estranho é superficial. Os ouvintes não entendem que seu pecado é profundamente injusto, errado e ofende a Deus, nem que é um grande destruidor da própria vida deles. O amor, o Evangelho estranho, eu ia dizer amor exigente aqui agora, porque eu lia amor exigente, AE, mas o EE não esclarece de verdade a distinção clássica do Evangelho entre graça e obras. Isso aqui é realmente uma crítica bem profunda. E também não estabelece, não esclarece, né, entre fé na obra salvadora de Cristo e fé em nossa própria obra salvadora. Eu acho que vale a pena ler novamente para ficar mais claro. Este exemplo de evangelho estranho não esclarece de verdade a distinção clássica do evangelho entre graça e obras, entre fé na obra salvadora de Cristo e não na ênfase na nossa própria obra salvadora. Ou seja, a salvação não é por obras. O ouvinte comum deste estilo de pregação se verá como salvo, não por causa da morte de Jesus na cruz, mas porque submeteu-se a Deus com toda a sinceridade, implorando por misericórdia e decidindo viver de uma forma melhor. Acredito que, mesmo que este novo convertido, ouvindo este evangelho, venha ter uma experiência com Deus e esteja na igreja, aí ele vai ser doutrinado, vai estudar. O pecado dele será perdoado, Deus o aceita porque agora ele está vivendo para Jesus e não o contrário disso. Vamos analisar agora o Evangelho do Reino, que foi aquela nova análise que ele faz, uma reflexão que ele faz dentro
do texto bíblico. Na verdade, o padrão continua o mesmo, né? Mais tarde ele vai dizer que esses dois estilos não estão errados completamente, né? Que são formas de pregação, mas talvez a gente tenha que não entender, mas de repente estabelecer, aprender um roteiro, né? Existem alguns autores que treinam, né? Pastores que treinam as suas ovelhas para evangelização, de repente dá um roteiro, né? Um roteiro mais abrangente, né? Um roteiro não muito longo, mas ele vai falar disso, ele vai falar de uma espada cortante. Parece que falta uma espada cortante, que é justamente uma mensagem mais profunda do Evangelho. Ainda que não há menção da cruz ou da razão por que Jesus teve de morrer, então agora ele está fazendo uma avaliação do segundo estilo de mensagem. Ele diz que ainda que não tenha tido lá menção da cruz ou da razão porque Jesus teve de morrer, não há nenhuma menção da obra salvadora de Jesus, nem de Jesus como substituto, mas em Jesus como modelo para levar um tipo em particular de vida, como coragem, amor. Comece a viver. Ele chama o seu vizinho para esse desafio. Comece a viver, né, o tipo de vida que eu vivi e eu convido você a viver comigo agora. Segundo, para receber perdão dos pecados e poder interior, temos de acreditar que ele está falando a verdade e segui-lo com todo o nosso ser. Em vez de um convite a viver e descansar na obra salvadora de Cristo, o convite é para abandonar um modo de vida a favor do outro. Se eu viver de modo correto, então serei perdoado e aceito. De repente não é que tem um erro aí, mas tem um perigo. Tanto o Evangelho Estranho como o Evangelho do Reino, de acordo com a pregação do Zander, afirmam que Jesus morreu por nossos pecados e que temos de aceitar esse perdão. Neste aspecto, ambos não são muito diferentes. Tanto um como o outro deixam de revelar que o pecado é ofensivo, profundo e destruidor. E aqui ele fala que está faltando uma ponta afiada da lança do Evangelho. A diferença entre graça e obras, entre a pessoa abraçar Jesus como Salvador e simplesmente usá-lo para ela mesma salvar a si mesma, ou a si própria. Novamente, tanto um como o outro estão praticamente acorrentados à justiça pelas obras. Muitos da igreja missional, que não fazem parte da tradição evangélica conservadora, rejeitam as ideias da tradição, a rejeição da justificação e da morte substitutiva e reconciliatória. Muitos dirão que falar sobre a ira de Deus e sobre a necessidade da justificação simplesmente não funciona hoje em dia. Isso é meio diabólico. Não pregar dessa forma por causa deste argumento. Os pós-modernos, como afirmam, não são atraídos pela doutrina da justificação pela graça, porque vem Deus, se é que creem que ele exista, como alguém que os aceita como são, sem a necessidade de uma reconciliação ou de uma graça radical. Graça radical, isso. Segundo a perspectiva, o Tim Keller vai citar novamente Carson. Ele cita várias vezes, em vários capítulos, o D.A. Carson. A compreensão protestante clássica do Evangelho inclui a crença de que Deus é santo e que nós estamos debaixo de sua ira e maldição, mas que Jesus recebeu em nosso lugar esse castigo.
essa ira, essa maldição. Quando nos arrependemos e cremos nele, aqui, de repente, nós estamos estabelecendo a maneira correta de pregar o Evangelho. Somos perdoados e justificados em Cristo. Essa experiência espetacular da graça de Deus torna o cristão apaixonado por exercer a justiça, por buscar os aspectos horizontais do Evangelho. O zelo do cristão por justiça brota da identidade transformadora que flui da compreensão do Evangelho. Um Evangelho que proclama a salvação unicamente pela fé e não pelas obras. Não é bem uma contribuição é ver assim que ela faz uma avaliação muito sobre a igreja emergente. Nos Estados Unidos está muito forte esse movimento de igrejas fora do padrão tradicional, querendo ser uma igreja dos lares, sem instituição, sem a visão das igrejas tradicionais, mas ele vai dizer que no fundo eles acabam criando quase a mesma coisa, de um outro jeito, mas errando também. Então, é interessante essa questão de centrar, porque tanto aqui, essa pregação, se arrepender de um pecado, achar que estou salvo, porque eu estou fazendo tudo certinho, está errado, como também aquela questão de pregar Jesus como apenas um modelo a ser seguido, e não como aquele que morreu na cruz por nosso pecado. Né? Então é legal essa visão de que temos que chegar no centro da palavra, e é isso, não tem como fugir da cruz, não tem como fugir da graça, mas temos que saber como falar para a nossa geração. Então é um desafio, realmente. Nós teríamos que ter muito tempo para falar dos exemplos, né, e dos modelos de igrejas que surgiram ao longo da história, né? Eu me lembrei aqui de um modelo que, enfim, que eu conheci. Eu tenho alguns amigos que se converteram e estão indo para lá. Enfim, na minha trajetória, né, em um certo momento da minha caminhada cristã, eu tive algumas experiências com esse modelo, com esse tipo de igreja, que na verdade eles pregam que nós somos a igreja. Não vou dizer mais nada. Nós somos a igreja. Mas é isso. As marcas da igreja missional. Uma igreja pode pregar e ensinar de modo sólido as doutrinas evangélicas clássicas sem deixar de ser missional. Pode ter um encontro missionário com a cultura, alcançar e discipular pessoas não cristãs, que não frequentam igrejas e não tradicionais. Aí ele responde como? Aí ele vai trazer as marcas da igreja missional. Isso já encerrando o capítulo, né? Mais ou menos. Tá? Mais ou menos no fim. Para deixar vocês mais tranquilos. Mas são complexos mesmo. Cada capítulo é um livro, né? Cada capítulo é um livro, na verdade, né? Demanda muita pesquisa, tem muito conteúdo, muita informação. Meu Deus, fantástico, esse livro é muito bom. As marcas de uma igreja missional. Se ela deseja mesmo ter um encontro missionário com a cultura ocidental, precisará confrontar os ídolos da sociedade. Ela não vai passar a mão nos ídolos, a mão na cabeça dos ídolos, né? E das pessoas também, e lidar de modo especial com a maneira em que a modernidade transforma felicidade e autorrealização em absolutos. Ele diz mais alguma coisa
está em negrito, inclusive, né? E traz alguns comentários também. E, na verdade, não é fácil pegar a ideia dele e deixar alguma coisa de fora, porque praticamente tudo é interessante. Ídolo aqui, olha, muito bem lembrado, né? É o materialismo. De repente, mas que ídolo, né? Ídolos são ídolos de barro, madeira, pedra e tal. Não, são subjetivos, né? Eles estão no coração. Pode ser consumismo, ganância que levam à injustiça. Então, isso é um tipo de idolatria. A outra marca, a segunda, a igreja missional, para alcançar as pessoas em uma cultura pós-moderna, tem de reconhecer que a maior parte das nossas apresentações aqui é pregação, forma de pregar, mais recentemente formuladas e populares do Evangelho, cairá em ouvidos surdos. Coisa, né? Porque os ouvintes não serão incapazes de entender os conceitos básicos de Deus, de pecado, redenção, de repente reformular não a essência, mas a forma de levar o Evangelho. Uma outra marca da igreja missional. A igreja missional confirmará que todos os cristãos são missionários em todas as áreas da vida. Temos de vencer o clericalismo e a positividade leiga da cristandade, e assim recuperar a doutrina reformada do sacerdócio universal de todos os crentes. Ok? Olha lá, a igreja missionária então confirmará que todos os cristãos são missionários. Mais uma marca. Aliás, é dentro da terceira ainda, né? A terceira ainda. Os cristãos leigos devem ser preparados por suas igrejas para 3 coisas fora das 4 paredes. Primeiro, para serem testemunhas do Evangelho por meio de palavras em seus relacionamentos. Achei profundo isso, muito bom. Segundo, para amar o próximo e fazer justiça em seus bairros e cidades. Terceiro, para integrar a fé ao trabalho com o objetivo de, assim, se engajarem na cultura por meio de suas profissões. Eu sempre ouvi isso, pastor muito querido, pastor Edson Barbosa, de que todo cristão é um missionário lá onde ele está atuando, seja no lar, na escola, na empresa, na farmácia onde trabalha, enfim, no mercado onde trabalha, ele está pregando, ele é um missionário lá, ele é um missionário do reino, ele não é crente só quando ele está protegido entre aspas, né, pelas 4 paredes da igreja. A quarta marca de uma igreja missional, ver-se como comunidade que serve, comunidade servidora, comunidade diaconal, uma contracultura para o bem comum. Durante séculos no Ocidente, as igrejas podiam se dedicar especificamente às questões religiosas e funcionar como comunidades livres dentro de uma cultura semi-cristã mais ampla. Hoje, no entanto, ser cristão exige um rompimento muito mais severo com a cultura não cristã ao redor. Eu estive numa igreja em Curitiba ano passado, no final do ano passado, achei muito interessante a proposta da igreja, uma comunidade em que começou-se oferecer almoço para algumas pessoas que trabalhavam, estavam mais próximas, e aí de repente foi crescendo, a cozinha teve que trabalhar mais porque de repente pessoas que não tinham tempo
de vir à igreja para resolver alguma questão, quem sabe trazer um dízimo, ou então ser atendida, passar por um atendimento pastoral, por um aconselhamento. Então ela usava aquele horário do almoço, e aí ia para a igreja, lá tinha almoço, ela já almoçava, tinha aquele tempo de comunhão, e às vezes aquele encontro surtia no momento de louvor e adoração. Eu fiquei assim, muito encantado com aquela prática, gostei muito daquela ideia. Ainda quarta marca, a igreja não pode ser mais uma associação ou clube. Alô? Isso é interessante, né? Às vezes a gente olha para determinada igreja e pensa dessa forma, está parecendo mais um clube, mais uma associação, uma sociedade, sei lá. Mas uma sociedade humana alternativa e densa. Eu fui olhar no dicionário, fui buscar, a gente usa muito a palavra densa, né? Fulano de tal é denso, tem um comportamento, enfim, denso no sentido de comprometimento, de unidade mesmo, né? De compromisso, em que os relacionamentos são fortes e profundos, e nos quais sexo, família, riqueza, posses, identidade racial e poder são todos usados e praticados de maneira pura e diferenciada, com responsabilidade. E eu creio que a igreja precisa estar sempre sendo orientada, preparada, treinada dentro desses temas. Ainda dentro do quarto, eu acho que o quarto é o maior, os vizinhos têm de ver como sociedade que serve, e que os vizinhos têm de ver a igreja como sociedade que serve, e que de modo sacrificial dedica seu tempo e finanças para o bem comum da cidade. Dietrich Bonhoeffer foi contundente quando disse que o Evangelho descentraliza o ego, abre caminho não apenas para relacionamentos mais profundos e transparentes entre os cristãos, ajudando a tornar a igreja uma comunidade contrastante, mas também para relacionamentos humildes e de serviço com pessoas que não compartilham nossas crenças, ou seja, ela vai além dos muros, além das paredes. Isso foi extraído de um clássico de Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comum. Quinta marca, a igreja missional tem que ser, de certa forma, porosa. O que é isso? Deve esperar que não crentes interessados e pessoas em busca de espiritualidade se envolvam em quase todos os aspectos da vida da igreja e do ministério, no culto, nos grupos pequenos e médios e no serviço à comunidade. Não sei se vale, né? Eu sei que o tempo também precisamos encerrar, mas eu pastoreei uma igreja e uma dificuldade que eu enfrentei foi sobre o excesso de religiosidade que impedia. De repente uma pessoa queria treinar na bateria ou no violão, e eu convidava, não, a pessoa estava em discipulado, enfim, estava no processo, mas ela era impedida pelo grupo até de estar presente com eles ali, no ensaio. Eu creio que encaixa aqui, de repente, essa falta aí de uma compreensão mais profunda, né? Está faltando essa marca, né? Essa marca. A igreja, inclusive a igreja missional, sabe receber os indecisos e graciosamente os inclui, sempre que possível, na comunidade, para que vejam o Evangelho de forma mais
vívida e processem sua mensagem por meio de muitos relacionamentos pessoais. Ainda o 5, isso será possível quando a igreja missional cumprir essas marcas, estiver em seu devido lugar e se os cristãos dentro da igreja estiverem contextualizados, isso é, culturalmente parecidos, mas espiritualmente diferentes dos vizinhos e da cultura. Portanto, não depende de programas evangelísticos, nem de um despertamento de evangelização para alcançar as pessoas ao redor. Quase todos os aspectos da vida da igreja têm que estar prontos a responder à presença de visitantes que ainda não creem. A sexta marca, a igreja missional deve exercitar a unidade cristã, tanto quanto possível em âmbito local. No apogeu da cristandade, as igrejas eram definidas em contraposição e constante crítica a outras denominações e tradições. O mundo tem de ver as igrejas que fogem das divisões necessárias. Finalizando as 6 marcas da igreja missional. Terminando, realmente, concluindo, a igreja precisa confrontar os ídolos da sociedade, a igreja precisa se contextualizar com habilidade e se comunicar em linguagem coloquial, a igreja precisa preparar seus membros para a missão em todas as áreas da vida. A igreja precisa ser uma contracultura para o bem comum, a igreja precisa ser contextualizada e deve esperar que não crentes interessados e pessoas em busca de espiritualidade se envolvam em quase todos os aspectos da sua vida e ministério. Isso não vai acontecer quando a igreja se torna uma panela, vamos pensar isso. A igreja precisa exercitar a união. As 6 marcas de uma igreja missional podem estar em igrejas tanto pequenas quanto grandes e de vários tipos. São reforçadas e não enfraquecidas pelo entendimento claro do Evangelho que foi novamente captado pelos reformadores protestantes. Dentre essas marcas de uma igreja missional, há uma que Tim Keller dá assim uma ênfase, né? É a forma mais prática de a igreja implantar a mentalidade missional, treinar e preparar seus membros para o ministério. Então, isso que conclui com essa, ele vai dizer que ele vai desenvolver esse tema no próximo capítulo, né? Mas com isso, com essa conclusão, com esse fechamento, isso me pareceu estar como uma linha de raciocínio do capítulo todo. Talvez isso seja a proposta de centrar a igreja missional, né? Que seria aquilo que nós falamos lá no começo, né? Como se fosse um trilho centrando, de repente colocando ela a funcionar dentro de uma engrenagem para ela se tornar realmente uma igreja missional. Então, no final ele traz esse resumo bem interessante aí das marcas da igreja missional, e depois ele faz algumas observações interessantes e colocando justamente esse ponto, né? Treinar e preparar seus membros para o ministério talvez seja a principal marca de uma igreja missional. Ok? Dá tempo ainda de perguntas, participações? Deixa ligado aqui. Interessante, né? Essa ênfase está sendo colocada várias vezes. Evangelização e boas obras. Ação, né? Porque a alma tem o perigo da igreja ficar focada só. Nós somos só evangelísticos, vamos só evangelizar, mas não vamos fazer obras, não vamos desenvolver com comunidade. Então, temos que ter as duas coisas. Sempre, assim foi com Jesus, o ministério dele foi um ministério integral, de falar, pregar a verdade e agir de maneira prática.
prática, com amor, com compaixão, curando, restaurando, libertando as pessoas. E nós vemos que atraindo as pessoas para ele, né? Vemos que as igrejas liberais têm uma tendência maior a fazer obras, pensando que fazendo obras está pronto. E as igrejas conservadoras, muitas vezes as igrejas tradicionais, muitas vezes falam, não, vamos só pregar o evangelho, está resolvido. E ele procura mostrar que o centro é as duas coisas, temos que estar equilibrados na ação de Jesus, não achando-se que vamos pegar um grupo daqui, outro grupo dali. Outra questão interessante é isso, essa busca pela unidade também das igrejas. Não temos que competir, falar, nós somos a única igreja, somos a melhor igreja. Não, nós temos que, juntos, procurar também ajudar umas às outras. Podemos nos relacionar com as demais igrejas, compartilhando pontos fortes, pontos fracos e aprendendo juntos. Porque esse é um desafio que nós temos também, de saber que nós não somos, nunca uma igreja sozinha vai conseguir fazer todo o ministério em uma cidade. Mas se as igrejas da cidade estiverem envolvidas em ser fiéis, em ser compreensivas com relação à cidade também, todas vão fazer parte desse processo de alcance dessa cidade. Né? E é uma visão muito interessante de unidade, sem sermos uniformes. Né? Podemos ter as diferenças como estão aí, mas vamos poder pensar, podemos fazer um trabalho em conjunto? Sim, podemos. Podemos fazer um trabalho de evangelização junto com outra igreja? Algumas vezes sim, em alguns locais. Sinal de maturidade. Né? Exatamente. É que falta, né? Muita dessa maturidade. O que mais? É importante pensar também na questão da igreja missional, de ser missional, né? O aspecto. Como você está mais longe? Significa mais do que levar Cristo às pessoas dentro da igreja, mas Cristo ser levado às pessoas fora da igreja, né? Na sociedade, né? No ambiente onde que essas pessoas estão inseridas. Né? Então, eu acho que cristãos missionais, eu acho que é uma coisa que mostra de forma muito bem clara, né? Que se tornam pessoas intensamente interessadas em pessoas. Eu acho que isso é importante pensar não só nessa uma fora daqui de uma sociedade que está sedenta, precisando de ouvir. Pensando nesse ponto também, para os membros serem esses membros treinados aí, como foi falado no final, preparados para essa vida missional, é importante que a liderança esteja preparada. Então, por isso que líderes são fundamentais estarem se preparando, entendendo uma visão, para, no seu relacionamento com os seus liderados, transmitir essa visão, de modo que a igreja toda vai tendo essa compreensão, essa atmosfera, de falar, todo mundo estar sempre atento ao que tem que ser feito. Então, tipo, a igreja está aqui no culto, chega um visitante, uma pessoa nova, todos vão estar preparados para acolher, para conversar, para entender e perceber se tem uma característica daquela pessoa, uma característica que necessita de uma atenção especial, vai ter alguém que pode ser, que vai ser direcionado àquela pessoa. Então, é o nosso desafio nesse estudo de entender como nós vamos viver essa realidade de nós, como liderança, a liderança da igreja, transmitir isso para os membros e viver para que os membros tenham essa vivência. Dentro, né, desse pensamento, você falou de pessoas que vieram, né, e a igreja está preparada, né, para acolher, enfim, mas a pergunta é, quem são essas pessoas que estão vindo, né? E como atrair mais pessoas ainda dentro, sei lá, dentro de uma dinâmica, dentro de uma nova cultura, porque a cultura que nós estamos inseridos nela, engessados, né, o que você falou desse treinamento, que o Tim Keller fala durante o capítulo também, no final, mas desde o início, na evangelização, a pessoa é conscientizada
eu vou repetir lá o conceito do livro Vocação. Ela é vocacionada para a salvação, mas ela é vocacionada também para o serviço. Né? Na verdade, ela é chamada para contribuir com a grande comissão dentro da visão da Mission Dei. Né? Ela tem uma compreensão de que ela ajuda na obra missionária de Deus, né? Dentro da visão da Mission Dei. Isso é muito rico. Agora, transformar isso em realidade, né? Porque a igreja já está viciada, não sei qual a palavra que a gente pode usar aqui, mas ela já está constituída dessa forma. Mas esse é o propósito do livro, justamente, de ajudar as demais igrejas a viver essa realidade. Porque as igrejas todas têm o risco de estar se comprometendo, se perdendo ao longo da caminhada, e é por isso que vem a palavra, vem estudos que procuram abrir a mente, né? Isso começa com a liderança. Mas eu queria falar sobre uma questão de o equilíbrio, quando ele fala das questões de igreja atracional e igreja encarnacional. Então, nenhum nem o outro, mas os dois. Então, a igreja tem que ser ao mesmo tempo uma igreja que atrai as pessoas. Então, podemos receber pessoas que vão chegar aqui porque ouviram falar da igreja, mas também temos que ser encarnacional no sentido de ir buscar as pessoas, nos envolver com as pessoas. Então, é o que nós vemos. Cada igreja, cada membro, tiver um relacionamento com pessoas lá fora, relacionamentos saudáveis, tendo uma vida de influência, ele vai trazer pessoas, ele vai convidar, ele vai falar de Jesus, e a pessoa vai sentir interesse de vir, porque ele foi atraído e foi convidado. Né? Eu acho que a igreja missionária é muito contagiante, mas ela tem que estar muito pautada no testemunho, porque as pessoas não cristãs, a gente percebe que elas têm uma visão de ser cristão muito distorcida. Às vezes a gente enfrenta, duas vezes enfrenta entrevistas lá com pessoas que até lá no serviço, como elas já tiveram experiências de ouvir até mesmo na prática, e às vezes ela está muito uma armadura assim, muito difícil de você quebrar esses estereotipos, essas coisas. Verdade. Passaram por decepções, né? Às vezes enganadas, entre aspas. Enfim, essa questão um trabalho árduo. A igreja está bem preparada para isso, porque as pessoas que vão vir para a igreja, elas não vão vir no modelo que nós estamos, ou que nós vivemos. As pessoas vêm e elas vão ter que quebrar algumas coisas nela para ela poder, né? Mas nós também temos que estar para isso nós precisamos mudar também, não seria isso? Não, com certeza. A igreja precisa mudar. Você não tem que ficar, tipo assim, de uma visão que você está sempre certo e que tem que ser dessa forma. Nós também vamos aprender com isso. Mas a verdade é que eu entendo que nós precisamos estar preparados para todas as etapas. A etapa daquele que vem e nós vamos acolhê-lo, a etapa daquele que nós vamos buscar e ele vai vir porque nós somos. Lá ele veio para cá, mas ele veio da forma que ele está. Ele vai ter que passar por todo esse processo de aprendizado. E nós temos que estar preparados para isso. Porque não adianta a gente querer de repente chegar e tentar colocar uma ideia nossa na cabeça da pessoa sem que ela esteja preparada para receber isso. Ela vai ter que ser trabalhada, ela vai ter que compreender o Evangelho para poder. Então, em todos eles existe todo um processo. E com certeza tem algumas coisas que a igreja vai ter que. A gente estava falando a questão lá da pessoa que queria tocar lá e não permitia. Né? Quer dizer, não precisa ser dessa forma. Ela pode vir, pode participar, e ela vai aprender que a hora certa dela fazer, ela vai fazer. A igreja acaba perdendo pessoas potenciais para. Só que também não dá para pegar ela e já colocar sentado no outro, já pode fazer isso aqui. Potenciais cristãos que acabam. Agora ela vai ter que ser preparada para aquilo. Então nós temos que estar preparados. Não ficando. Né? Então eu vejo assim, às vezes a gente está achando que todo mundo que vem com a mesma mentalidade que a gente tem. E que se a pessoa fazer uma coisa diferente, você em vez de você tentar auxiliar para que ela faça compreender, você vai com crítica. Aí você afasta a pessoa. Mas eu acho que antes disso tem uma etapa anterior, que é a etapa de quem chegou. Sim. Eu também
não sei, fato de que todos os nossos, se tiver alguém participando no Facebook, acho que não está ouvindo, mas todos os membros, eles têm uma aula, elas têm Próximo. que olhar para aquilo que chega. Exato. Eu acho que antes disso tem essa etapa, porque às vezes ela. Isso é uma forma, assim, a igreja Saber tem receber, saber receber. Nós temos desafios muito grandes como igreja, né? É importante pensarmos nisso, como preparar a comunidade toda para essas funções. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, tem um ministério de recepção, então quem vai receber as pessoas da igreja é só o ministério de recepção lá fora, que vai falar bom dia, boa noite e tal. Não, mas o papel de todos nós, né? Porque quando acontece isso, a pessoa chega na igreja, ele passa na entrada, alguém só falou oi, tudo bem, mas ninguém se aproximou dele. Ele senta, ele participa do culto, ninguém se aproximou para saber quem ele é, de onde ele vem. Acontece isso lá, peraí, ninguém me quer aqui. É uma cultura de transferir, eu estava pensando aqui, terceirizando, né? De repente, o pastor, ele é o responsável para a evangelização, aí você está citando o pessoal da recepção, eles precisam ser simpáticos e recepcionar, e o restante não faz muito, cruza os braços, porque terceirizou, né? Tem alguém que está fazendo isso. De repente, é uma cultura que precisa ser desenvolvida. Não pode existir só um protocolo pronto, né? Que você faz sempre da mesma maneira, né? A pessoa chega, recebe lá o folhetinho, depois é citado o nome dele lá, não sei o quê, um agradecimento que ele veio e morre, não deve ser dessa maneira, assim, uma coisa pronta. Às vezes vai ter que quebrar algumas barreiras, até dentro dos nossos protocolos, para que a gente possa se aproximar da pessoa. O caminho, de repente, é esse, né? Igreja Centrada, todo o seu conteúdo é sensacional, eu acho que este é um material muito rico realmente, mas aí eu fico pensando, né? Nós temos aqui um grupo sempre pequeno, né? Participando da exposição do livro. Talvez seja necessário trazer para o púlpito também. Não sei, talvez você já esteja fazendo isso, claro. Mas até diversificar também, trazer outras pessoas que participaram desse preparo aqui, né? Para trazer sempre tipo seminários, né? Mas na hora do culto mesmo, né? Mas é algo realmente que demanda tempo, muito trabalho, né? E prática também, além de oração. Mas mais algum que queira Isso traz uma preocupação, tem uma pergunta que você fez lá no início. Será que nós estamos preparados para isso? Você vai partir para um processo, eu acho que a gente precisa se preparar. Às vezes a gente não está tão preparado para pôr em prática determinadas coisas, e aí os processos acabam correndo nesse caminho. Mas não podemos desistir, né, Toninho? Tem as etapas. Primeiro, a gente vai mostrar isso, a liderança precisa ser. E assim, gradativamente, para quem não prepara, assim. Eu acho que em qualquer planejamento que você vai fazer, é isso, chegar, vamos fazer uma coisa e bota em prática, sem saber qual vai ser a consequência da frente. A gente tem que estar preparado. Eu achei interessante essa pergunta. Nós estamos preparados. É isso aí. Muito obrigado, então. Eu devolvo a palavra para você, ele quer terminar? Então vamos orar, encerrando. Obrigado pela participação de pessoas que estão agora assistindo ou que vão assistir depois, né? Não sei se vão ter paciência de ouvir tudo, né? Mas o conteúdo é muito bom. Pai, nós agradecemos o estudo do Tim Keller sobre Igreja Centrada, que não resta dúvida, Senhor, de que a base de todo argumento bíblico é algo realmente que vem do teu coração, ó Deus, é o desejo teu, ó Deus, de, através da igreja, encontrar outras pessoas que estão perdidas, que precisam do Evangelho. Da mesma forma
Como um dia também nós estávamos nas trevas e precisamos dessa ajuda, encontramos a luz que em Igreja Centrada, este livro tão bom, tão precioso, tão necessário, tão urgente, através dele, ó Deus, desses estudos, que pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, essa igreja realmente experimente uma nova história, uma nova fase. Nós oramos por isso e agradecemos a Deus por este estudo específico de hoje à noite. Fica conosco, abençoe-nos, ó Deus, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Okay. Obrigado. Deus abençoe.